Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de número 2, do módulo de desenvolvimento de tecnologias. E hoje nós vamos falar sobre prototipagem ou prototipação de soluções tecnológicas. Essa é a nossa segunda aula. Chegamos aí agora, vamos estar chegando essa semana a nossa metade das capacitações. Beleza? Então, para relembrar vocês, onde é que os materiais que a gente passa aqui para vocês, sejam eles os slides, as gravações também, enfim, tudo relacionado a esse módulo, está lá no nosso Padlet, pode ser acessado através desse QR Code aí, ou então por esse linkzinho bem pequenininho, ou então, enfim, tem lá na descrição do grupo também, então tá bem fácil para vocês acessarem, beleza? Então vamos lá. Na semana retrasada, eu trouxe aqui para vocês, juntamente com o Victor, formas de você gerar e selecionar ideias para uma solução. Então, nós vimos o brainstorming, o brainwriting, todos esses métodos para a gente estar fazendo a nossa prospecção e pensando um pouco sobre a solução que a gente quer dar para aquele problema que a gente notou. Mas como é que eu posso testar se essa solução vai funcionar? Antes de lançar ao mercado a minha solução, existe alguma forma que eu possa saber se o cliente vai estar curtindo, saber se de fato a minha solução funciona? Então, essa é a pergunta que a gente vai visar responder na aula de hoje, tá? E de antemão eu já digo, sim, é possível você testar a tua ideia antes de lançar ela no mercado. E a isso a gente dá o nome de protótipo, tá? Um protótipo, trouxe aqui em poucas linhas, uma definição bem clara do que seria um protótipo, mas basicamente ele é definido como uma versão do teu produto, versão inicial, com detalhes reduzidos, enfim, né? O orçamento também é reduzido, por último aí é também uma característica do protótipo. O principal objetivo que a gente tem com o protótipo nada mais é do que testar e validar as tuas ideias em um contexto real, porque quando a gente propõe uma ideia que está na nossa mente, a gente não tem como testar essa ideia. Então, não dá para ter uma ideia, uma noção clara de como aquele produto vai estar se comportando. Então, para isso, a gente faz um protótipo para testar e validar esse produto. Se ele vai funcionar, se ele vai atender ao que eu quero, né? Então, ok. Outro ponto é que um protótipo ele vai revelar problemas de design, de usabilidade ou de adequação. Então, você vai testar o teu produto e vamos supor que um detalhezinho dele não está bem encaixado ali com o que o teu cliente espera. Então, isso pode representar um problema de design. Então, a usabilidade dele seria a forma como o teu cliente vai interagir com o produto. Então, sei lá, uma garrafa que não tem uma boa pegada para ele, e aí o cara vai estar usando essa garrafa para correr, para fazer a caminhada dele no parque, a garrafa tem que ter uma boa aderência. Então, caso a proposta de valor seja uma garrafa que tem uma excelente aderência para quando você estiver ali correndo e tal, fazendo a sua atividade física, isso tem que ser botado à prova e caso tenha algum problema, vai ser na esfera aí da usabilidade, beleza? Ou também da adequação, que é caso daquele produto ser adequado para o cliente, a necessidade dele, a real necessidade dele é atendida com aquele teu produto. Então, quando você pega a tua ideia e transforma no protótipo, você consegue responder todas essas perguntas de uma maneira bem fácil, bem rápida e, acima de tudo, bem barata também. Outro ponto é que um protótipo ele vai te proporcionar feedbacks valiosíssimos. Tá? Quando a gente está aí no ciclo da inovação tecnológica, o feedback é o que faz tudo girar, né? É o que faz tudo acontecer de fato, porque é extremamente importante você ter uma opinião a respeito do teu produto, no sentido de que quando a gente propõe uma ideia, a gente costuma se apegar bastante a essa ideia e achar que ela é perfeita. Mas quando a gente põe isso à prova, põe cada ponto daquele produto à prova, a gente vai ter feedbacks gerais, né, de outras pessoas e também vai ter feedbacks por meio de dados. Então isso é extremamente importante. O protótipo pode ser físico ou digital. Hoje a gente vai falar bastante sobre um protótipo físico e daqui a 2 semanas, né,
É isso mesmo, daqui a 2 semanas nós vamos falar sobre o protótipo digital, beleza? E por fim, por todas essas vantagens, essas características, ele é amplamente utilizado em inúmeros campos, seja aí na mecânica, no design, enfim. Várias áreas a gente tem aplicações de um protótipo. Mas o ato de prototipar, né, a ação de prototipar, a prototipação, a gente vai definir como um processo em que a gente transfere essas ideias do nosso conceito para a realidade. A gente pega algo que é intangível, que é uma ideia, e transforma em um protótipo, né, que é algo tangível. Eu posso testar um protótipo, posso tocar no protótipo. Algo que é ali um tanto quanto abstrato, eu trago isso para o mundo real. E a gente vai ver forma de fazer isso. Antes da gente prosseguir, só para dar um exemplo bem claro disso, existe um produto que são aquelas escadas que a gente normalmente tem em casa, né? Umas escadinhas de inox, de, sei lá, 3 degraus, por exemplo. Que a galera usa às vezes, o teto é muito alto, para limpar o teto, coloca uma escadinha aqui, ela é bem leve e pode ser guardada dentro de casa, não suja e tal. Para olhar em cima do guarda-roupa também, limpar em cima do guarda-roupa, quem sabe. Então as pessoas têm bastante isso em casa. E quando você compra uma daquelas, eles dão uma especificação, que é quanto é o máximo de peso que pode ser colocado ali com certa segurança. Então, vocês acham que isso é abstrato? Os caras imaginam, vamos botar aqui 100 quilos e tá tudo certo. Claramente não funciona assim, porque, querendo ou não, o uso de uma escada é um fator de risco. Você pode escorregar, acabar caindo, ou a própria escada pode acabar falhando e quebrando, e você acaba caindo e tendo um acidente grave, como acontece em vários casos aí ao longo do ano. Então eles pegam e fazem um protótipo dessa escada, ou pegam um exemplar dessa escada, e eles vão colocando peso em cima, e eles veem até quando a escada vai aguentar. Só que esse não é o valor que vai para ficar na embalagem. A gente tem um fator de segurança, então, sei lá, esse peso máximo que a gente colocou em cima antes da escada quebrar, a gente divide ele, sei lá, por 2, por 3, para ter um fator de segurança legal, e aí esse valor que a gente encontrou, a gente coloca lá. Então, se a escada, ela de fato aguenta, sei lá, 400 quilos, 300 quilos, a gente divide isso por 3, por 4, e aí chega no total de 100 quilos. Então, mais ou menos assim a ideia, né? A gente testar um ponto do nosso produto através de um protótipo. No caso, seria, nesse caso, essa situação que eu narrei, seria o quanto que a escada vai aguentar antes de falhar, beleza? Então, prosseguindo, depois de ter dado esse exemplo, a gente chega no seguinte ponto. Um protótipo, ele vai prevenir o lançamento direto ao mercado de um produto ainda não lapidado, né? Lapidado aí entre aspas. Quantas vezes você já não se deparou com um produto que você comprou, e aí chegou na tua casa, e aí você pegou ele e começou a usar, e percebeu que tem ali algum problema de design, algum problema de usabilidade, ou seja, um encaixezinho que é muito ruim de ser feito, então a peça que sempre falha, que sempre quebra. Enfim, isso caracteriza ali talvez uma prototipagem mal feita, quem sabe. Então, os ciclos de prototipagem e feedback, eles vão proporcionar para a gente, quanto mais isso for feito, o nosso produto vai estar melhor acabado, vai chegar ao mercado com a maior característica de ter sucesso, beleza? Então esse aí é o nosso porquê prototipar, né? Então, as vantagens que traz o fato de você, como empreendedor, fazer um protótipo ali do teu produto para tentar testar o teu produto em diversas situações. Além de tudo isso que eu já falei, você consegue uma análise da eficiência do teu produto, ou seja, o quanto ele atende de fato à demanda do teu cliente e o quanto o cliente está disposto a adquirir o teu produto e o quanto realmente ele precisa daquele produto. Então, análise de eficiência e aceitação. Outro ponto é a redução das incertezas que vão estar relacionadas ao teu projeto, ao teu produto, porque você vai conseguir responder muitas perguntas que você normalmente tem quando está lançando o produto. Você vai conseguir responder essas perguntas de uma maneira fácil e rápida e com baixo custo.
como eu já falei, o feedback, né, um protótipo vai te proporcionar feedbacks bem valiosos. Ele vai ser validado, vai proporcionar ao teu produto uma validação por potenciais consumidores e também potenciais investidores no futuro. E a redução, como eu falei, em pouco tempo, a gente vai ter uma redução do time to market, que seria o tempo desde que tu propõe uma ideia até que ela chegue às prateleiras para o teu consumidor final chegar e comprar a tua ideia. Então, esse tempo ele vai ser encurtado através da prototipagem. E, por fim, motivo financeiro é que ele não precisa de um investimento pesado. A gente vai ver técnicas de prototipagem que, enfim, acabam tendo um custo bem menor do que diversas técnicas que a gente tem aí, beleza? E para citar um exemplo, acho que o Léo não está aqui, mas eu acho que ele até já mostrou para vocês isso. Foi o protótipo que ele fez para testar se a ideia dele estava adequada com o que ele propôs lá no Areja. Que foi o seguinte: ele pegou a panela de pressão, fez ali entre muitas aspas, uma gambiarra através de uma panela de pressão, uma caixa, para ver se o sistema de ventilação que ele propôs, de fato, fazia circular melhor o ar dentro do ônibus e mostrar para o pessoal do edital que ele estava participando que a ideia dele, de fato, funcionava e que valia a pena estar seguindo em frente. Se ele não mostrou ainda para vocês, ele ainda vai mostrar, porque é bem interessante a forma que ele teve de fazer isso. E, enfim, ele gastou bem pouco para fazer isso e funcionou perfeitamente. A ideia dele, de fato, funcionava. E aí, o resto é história, né? Vocês já sabem um pouco aí da história do Areja. Então fica aí esse exemplo também, essa inspiração. Beleza? Então, por fim, para finalizar aqui essa definição do que é um protótipo, suas vantagens, a filosofia por trás da prototipagem é que ela seja um exercício de agilidade, no sentido de que você vai buscar errar rápido para acertar rápido. Ou seja, nem eu, nem você, nem ninguém, a gente está isento de erros. Tá? Então, uma das poucas certezas que a gente tem na vida é que em algum momento a gente vai cometer um erro, cometer um deslize. E no desenvolvimento de um produto também é assim. Se a gente já tem essa certeza, essa regra da vida, digamos assim, de que em algum ponto ali tem algo que pode ser melhorado, algo que está errado, um protótipo vai proporcionar a gente perceber esses erros mais rápido, para que a gente interfira neles mais rápido e a gente acabe acertando mais rápido. Beleza? Então, tenham bem em mente essa filosofia da prototipagem. Tá? Pois bem, como eu falei, a gente pode ter um protótipo de um produto que seja físico ou um produto digital. Só para citar exemplos do que seria um produto digital, por exemplo, um aplicativo, um site, um software, um código, enfim. Tudo isso são produtos digitais, beleza? No produto físico, a gente vai ter as características de design. Desculpe, como eu falei no início da aula, estou um pouco doente. A rinite deu uma atacada e aparentemente estou com uma virose também. Mas vamos lá. Um produto físico, a gente vai ter as características aí do design dele. A gente vai poder fazer uma modelagem 3D desse produto, seja aí no nosso celular, no nosso computador, enfim. A gente vai querer testar as características desse produto, as características físicas desse produto e as limitações dele, tá? Já no produto digital, a gente vai ter o teste da interface dele, ou seja, dentro de um aplicativo, todas aquelas cores, aqueles botões, o posicionamento desses botões, tudo isso faz parte da interface. Então isso a gente vai poder testar com o protótipo digital. A experiência do usuário também, ou seja, quem nunca se deparou com um aplicativo que é difícil de usar, que é ruim de usar, que é cheio de bugs, então isso vai poder ser sanado a partir da prototipagem também. E, enfim, né, a usabilidade, como eu já falei, os bugs do aplicativo, a gente vai poder estar testando também. Beleza? Então, só para ter essa diferença. E agora a gente chega na parte massa, que é... Beleza, João. Já entendi aí como é que... a filosofia por trás da prototipagem. Mas me diga aí, como é que eu vou estar criando um protótipo, cara? Então, vamos lá. Primeiro,
que a gente tem que definir antes de pensar em começar a meter a mão na massa e fazer. A gente tem que pensar no seguinte: qual o nível de semelhança com o meu produto final eu quero que o meu protótipo tenha? Então, às vezes eu quero testar só um ponto daquele produto. Então, o meu protótipo não precisa ser algo super detalhado, enfim, né? Porque a gente tem essa a máxima, digamos assim, que é quanto mais detalhes o teu protótipo vai ter, mais caro ele vai ficar. Então, se tu quer testar só um ponto do teu produto, só um aspecto, você pode fazer um protótipo com uma fidelidade menor, ou seja, uma semelhança menor com o produto final, só para testar aquele aspecto. Tá? Então, enfim, isso é o que define a fidelidade desse nosso protótipo. Vai ser o quão parecido com o produto final ele é, quão detalhado ou não ele é. E aí a gente tem vários níveis aí entre alta e baixa fidelidade. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro deles, eu não sei se vocês conhecem, esse aí é o Iberê, do Manual do Mundo. E no ano de 2017, 2018, alguma coisa assim, ele se propôs a fazer do zero um submarino que de fato funcionasse, que pudesse, tivesse todos os fatores de segurança, que pudesse ser de fato submerso e ele pudesse ficar dentro do submarino e, enfim, olhar um pouquinho embaixo d'água. E foi um projeto que demorou um absurdo de tempo. Ele foi finalizado aí no ano passado. Então eu sugiro que vocês acompanhem. Não só pelo projeto do submarino, mas por toda a divulgação científica que ele faz, a divulgação do mundo maker também, que a gente vai estar explorando um pouquinho isso também mais para frente. E é um cara sensacional. Queria saber se vocês já conhecem, já tinham ouvido falar do Manual do Mundo. João, coloca aí em algum lugar no bate-papo o nome dele para eles poderem... Vou colocar assim. Porque aí eles talvez podem pesquisar antes de ter os slides. Porque aí esse botãozinho é para você acessar, não é isso? Exatamente. Quando a gente disponibilizar os slides para vocês podem clicar aqui no íconezinho do YouTube e ser redirecionados lá para o canal dele. Eu vou mandar aqui. Basta digitar aí. Conheço ele. O Alex falou que conhece. Foi o Alex que falou? Foi, eu conheço. Massa. Eu é um cara que acompanha uma granada de palito com ele. Muito massa. Ele tem uns projetos bem legais. E é um cara que eu acompanho aí, sei lá, desde que eu tinha, sei lá, 10 anos. Então, hoje eu tô com 20, então pelo menos aí 10 anos acompanhando o Iberê. Então, muito massa. E, enfim, ele se propôs a fazer o submarino, voltando, né, para o contexto da nossa aula. Ele se propôs a fazer esse submarino. Ele queria testar como é que ele ia caber ali dentro, se ia ficar confortável, como é que ele ia poder entrar e sair do submarino. E a ideia que ele teve foi através de tiras de papelão, bem simples, né? Ele pegou um monte de caixas de papelão, foi fazendo essas tiras e foi colando ali mais ou menos da forma que ele queria que fosse o formato do submarino, para ver se ele ia conseguir entrar e sair de uma maneira fácil, como é que ele ia poder ficar lá dentro, e ver as possibilidades, né? Que ele ia poder colocar uma janela para ele ver o lado de fora, enfim, todos esses pontos ele testou com pouquíssimo recurso, que foi aí, sei lá, uma dúzia de caixas de papelões, uma dúzia de caixas de papelão. Então, esse representa um protótipo, baixa fidelidade, e que obteve o sucesso nele testar a ideia dele do design, mais ou menos assim, do submarino. Então, ele já tem ali uma forma que lembra um pouco o produto final, mas ainda assim tem uma fidelidade, o nível de detalhamento dele é bem menor, porque ele só queria justamente testar esse ponto da usabilidade, como ele iria caber ali dentro. Beleza? Ok. E agora um exemplo que eu trago de um protótipo de alta fidelidade. Que seria aí quando uma construtora, uma empresa que faz prédios residenciais, pode não ser residencial também, enfim, mas quando a gente está pensando em construir, a gente não, né? Quando a construtora está com um projeto novo aí de fazer um shopping, de fazer, sei lá, duas torres residenciais, como a gente pode ver aí na imagem, e ela quer vender isso ao público,
mas as pessoas ficam muito mais convencidas de como é que vai ficar a obra quando finalizada, quando eles têm uma imagem, um detalhamento bem grande de como vai ser aquilo. Mas a empresa não pode simplesmente chegar lá no lugar que ela vai construir e já fazer aquilo rapidão e mostrar para a galera, vai ficar assim. Não faz muito sentido fazer isso. Então eles fazem ali uma maquete de tamanho reduzido, mas que carrega praticamente todos os detalhes de como vai estar sendo feita a construção e como ela vai ficar no final. E aí as pessoas podem ir olhar e pensar, é um lugar que eu moraria, é um lugar legal, então vou estar aguardando aí a finalização da obra. Ou então até mesmo antes da obra iniciar, as pessoas já vão lá e reservam. Eu quero um apartamento no tal andar, então toma aqui, enfim, né, comprar um apartamento na planta, todos esses detalhes assim. Então fica aí um exemplo de um protótipo de alta fidelidade. Vocês podem ver que a fidelidade do protótipo vai depender bastante do qual é o intuito, né, de quem está fazendo esse protótipo. Beleza? Então agora vamos a alguns tipos de protótipo. O primeiro deles, famoso aí, rascunho, ou jargão técnico, o protótipo de papel. Ele é o mais simples de todos, eu diria, porque ele só vai necessitar de um lugar para você desenhar ou escrever, de preferência desenhar e representar a tua ideia, e algo para tu tá arriscando ali. Então, sei lá, um papel e uma caneta, temos uma parede e uma caneta, um quadro, um giz, sei lá. Então, seria aí talvez um tipo de prototipagem mais simples, que é excelente para você começar a estruturar a tua ideia. Então, voltando aqui ao exemplo do Iberê, quando ele se propôs a começar esse projeto do submarino, ele, antes mesmo de fazer aquele modelo de papelão que eu mostrei para vocês lá nos slides anteriores, ele teve que desenvolver mais ou menos ali um conceito, né, de como é que ele queria que funcionasse o submarino dele. Então, como a gente pode ver, o formato, ele já propôs aqui de primeiro o formato que ele achou que seria ideal para o submarino, e como a gente pôde ver lá no protótipo que ele fez para o formato dele, estava bem parecido com essa ideia inicial. Então, como é que ele ia estar ficando aqui dentro, o que é que ia ter, enfim, ele fez um lastro com alguns metais de uma densidade maior para fazer o submarino afundar, enfim, ele ia ter aí um lastro de água também, mas, enfim, todos esses detalhes foram feitos a partir dessa concepção que ele teve, de não necessariamente no papel, né, ele usou aí de um meio digital, que seria talvez aí uma mesa digitalizadora para estar desenhando isso, e aí ficou muito mais fácil para ele estruturar a ideia dele através desse protótipo de papel, desse rascunho, digamos assim. Então, próximo é o modelo de volume, que aí já é um pouco mais robusto, tá? Já tem uma maior fidelidade com o produto final. Não necessariamente é de alta fidelidade, mas ele tem uma fidelidade maior do que o protótipo de papel, ou então o rascunho, beleza? Ele é mais detalhado, assim, pode não ter um detalhamento absurdo, como a gente viu lá do exemplo do Iberê, mas ele tende a ser um pouco mais detalhado que o nosso rascunho. Ele é excelente para você apresentar a ideia para a tua equipe ou para possíveis investidores, porque você já tem algo mais concreto, sabe? E também vai permitir que você visualize em 3D aquela tua ideia, porque o papel ele é uma superfície lisa, né? Ele tem apenas 2 dimensões, e quando você faz um desenho, às vezes para representar determinadas coisas fica um pouco complicado. Então, o modelo de volume permite que você visualize e represente a tua ideia em 3 dimensões, tá? E antes de passar aqui para esse, como eu já trouxe lá atrás o exemplo do submarino de papelão do Iberê, não necessariamente submarino, mas a concepção da ideia do papelão funcionou como um modelo de volume para ele, beleza? E, por fim, um que é mais comum em serviços, né, é um protótipo, uma prototipagem feita por meio de uma encenação. Então, mesmo que tu não tenha um produto, quer dizer, mesmo que teu produto não seja algo físico, mas seja um serviço. Então, por exemplo,
está propondo sei lá, uma clínica odontológica que tem um atendimento especializado e que consegue fazer, saber qual é exatamente a necessidade do cliente, enfim, né, divagando um pouco aqui, mas, enfim, quando o teu produto, na verdade, é um serviço que tu vai estar prestando, você pode fazer uma encenação de como vai ser esse serviço. Tá? Então, você vai fazer ali uma simulação do que vai ser a interação do usuário com o produto, representando ali a jornada do usuário. Então, desde que tu chega na loja até o momento em que você possivelmente fecha uma compra, tudo isso pode ser prototipado também. Isso é bem interessante para a gente passar a pensar sobre essa perspectiva. De que quando a gente chega, sei lá, por exemplo, na Casa Bahia para comprar uma escrivaninha, desde o atendente que vai estar nos recebendo na loja e todo o tratamento que a gente vai estar tendo ali dentro da loja, até o momento que a gente fecha a compra, aquilo pode ser ensinado, pode ser treinado, e é mais ou menos assim que funciona. Tá? Todo esse procedimento, quando chega um funcionário novo, ele tem que aprender esse procedimento para ter ali a padronização de como é o atendimento da loja. Tá? E só para trazer aqui para vocês um exemplo, vou deixar aqui. Não sei muito bem a idade de vocês, então pode ser que esse vídeo possa ser até um pouco mais velho do que vocês, não sei. Mas a encenação de produto mais famosa que a gente tem foi quando o Steve Jobs, ele lá em, se eu não me engano, 2005 ou 2007, foi um ano assim, não sei, não lembro, na verdade, ele apresentou ao mundo o que foi o iPhone 1. Tá? Então, o primeiro iPhone, o primeiro smartphone da Apple, foi apresentado ao mundo por meio de uma encenação. Então, ele fez ali, né, todo o marketing dele, falando sobre como eram os celulares atuais, no caso, os celulares da época dele, e, enfim. E a partir disso ele foi encenando com um exemplar do iPhone 1 e mostrando para a galera quais seriam a usabilidade daquele smartphone, porque até então você ter uma calculadora, um meio de acessar a internet, um meio de você ligar para as pessoas, de mandar mensagem, tudo isso integrado em uma única solução, era algo extremamente novo e revolucionário, né? Tão revolucionário que está aí até hoje o sucesso que a Apple tem. E, enfim, também deixo aqui, né, um linkzinho para quem quiser estar assistindo. É um vídeo que, se eu não me engano, está em inglês, mas está legendado. Então, bem de boa. Quando vocês tiverem um slide lá no Pedro, vocês podem estar clicando aqui no símbolozinho do YouTube e aí vocês vão ser redirecionados para lá. Beleza? Ok. Uma pergunta que pode ter surgido que é o seguinte: João, quero criar meu protótipo, pensei aqui no meu produto, beleza. Mas qual material tu acha que é bom usar? Então, sim, a minha resposta vai ser a seguinte: você pode usar o material que você quiser, que você achar adequado para fazer a tua prototipagem. Não existem limitações para quem quer testar o teu produto, fazer o produto ali. Vai depender, claro, da tua intenção. Então, por exemplo, o Iberê, ele só queria testar como é que ele ia poder entrar e sair do submarino e se ele ia ficar de boa lá dentro, ia ficar confortável para ele. Então ele usou aqui várias caixas de papelão, fez as tiras e aí foi montando ali mais ou menos da forma que ele queria. Extremamente simples, extremamente barato. Às vezes você vai no mercadinho, que recebe muita mercadoria, muitas caixas, você consegue, de graça, meia dúzia de caixas de papelão e consegue fazer o teu protótipo aí, dependendo da tua finalidade. Pode falar, Léo. Diga aí. Pô, bom dia a todo mundo. Bom dia. Essa parte da fala aí que você tá passando, eu acho muito legal falar rapidinho também, porque eu acho que o melhor material para essa fase de prototipação é o que for mais acessível que você tiver, né? Por esse caso mesmo aí do papelão, como você falou de Iberê, eu vi, é muito legal. E no meu caso, por exemplo, no comecinho do Areja Buzz, eu fiz, meu primeiro teste foi com material, era latinha de cerveja, papelão, cola quente, né, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é muito importante você... Três minutinhos antes de você entrar, eu estava falando exatamente sobre isso aí, como foi o teu primeiro teste, o teu conceito lá da ventilação com a areja. Não sei se tu já mostrou para eles ou se ainda vai mostrar. Acho bem, a próxima semana. Bem interessante. A próxima semana. Ou então eu já acabei dando spoiler para eles aí.
Que tem Mas, problema não. provavelmente aí na Beleza. próxima terça. Valeu, Léo. Obrigado aí pela participação. Então, provavelmente na próxima terça ou na próxima quinta aí vocês vão ter uma demonstração do que eu falei. Se não ficou muito claro, vocês vão estar vendo aí com o Léo como é que foi a trajetória dele com a Areja através da prototipagem. Beleza? Então, voltando aqui, qual material que você pode usar? Simplesmente o que, como o Léo falou, o que você tiver acesso, o que tiver mais fácil para você. E, enfim, o que fizer mais sentido naquele momento. Então, só para deixar aqui algumas inspirações, você pode usar um papel e caneta para propor tua ideia, como falei, aquele tipo de protótipo mais primitivo, que seria o rascunho, é um tipo de protótipo também. Então, papel e caneta, um caderninho ali, desenho, tua ideia. Aí, quando você quer fazer um modelo de volume, algo de fato que eu possa testar, possa ver melhor. Então, aí você parte para o papelão, você tem aí o isopor, o acrílico, madeiras como MDF, própria argila também. Então, enfim, tudo que você tiver na tua mente, tiver aí que você veja que possa usar, você pode estar usando para fazer o teu protótipo. E na aula de hoje, nessa segunda metade, digamos assim, da aula de hoje, nós vamos focar um pouco na impressão 3D. Esses aqui, ó, são carretéis, são tubos de filamento de impressão 3D, que são basicamente plásticos, alguns tipos de plásticos, que vão ser usados nas impressoras 3D, e também é um material que você pode usar para fazer a sua prototipagem. Agora, a gente vai entrar de fato na parte que eu falei para vocês, que é sobre as impressoras 3D, que nada mais é do que um equipamento que a gente pode usar para prototipagem. Existem vários equipamentos aí dentro da concepção maker, né, que a gente pode estar usando para fazer um protótipo. Entre eles, a impressora 3D, fresadora de precisão, cortadora de vinil, cortadora laser, mas a gente vai estar focando hoje na impressora 3D, por ser o que está aí mais em evidência atualmente, e por ser algo, digamos assim, mais legal de tratar também, e que normalmente deixa vocês bem fascinados. Tá? O processo de impressão 3D a gente considera bem legal também, a forma como as coisas funcionam. Então a gente vai estar trazendo para vocês agora um pouco sobre a impressão 3D. Tá? O termo impressão 3D, a gente pode conceber esse termo como, definir esse termo, tá? Como uma espécie de manufatura aditiva. Como é que funciona? Você vai ter uma base ali da tua impressora, e você vai estar depositando material sobre essa base, ou seja, adicionando material. Então você começa ali por baixo e vai adicionando camada por camada, a gente vai falar um pouco sobre isso também, e aí a base vai se movimentando, você vai depositando material, e aí quando você chega no final do processo, você vai ter um produto ali formado por várias camadas, que todas elas juntas formam aí o teu produto final. Com a impressora 3D é possível você criar praticamente qualquer coisa, tá? Porque ela te dá uma versatilidade absurda no sentido de formas e curvas que você pode estar criando. Claro, tem algumas limitações, a gente vai ver, por exemplo, você não consegue imprimir o que seria, sei lá, uma viga em balanço, né? Algo que fica meio que pendurado, você vai precisar de suportes para fazer isso, mas ainda assim se torna possível também. Tá? Então, uma impressora 3D funciona também como uma linha de produção em uma única máquina, porque praticamente o produto já sai da impressora finalizado, né? Então você não precisa ir para outra máquina fazer algum processo diferente. Muitas vezes você tirou ali, descolou da base, tirou os suportes, as rebarbas de plástico, e já está pronto ali o seu produto, já pode começar a usar, beleza? Então, como é que funciona? Tudo começa com essa pecinha aqui que a gente chama de bico extrusor, se eu não me engano. É isso mesmo, bico extrusor. Esse bico ele vai ficar aqui, ó, quase nem dá para ver. Vai ficar nessa base, nesse cabeçote de impressão, e ele vai se mover por meio de eixos, tá? Vou trazer aqui a representação dos eixos. A gente chama de impressão 3D porque ela é feita em 3 dimensões. Para facilitar matematicamente a coisa, a gente tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Esses eixos são, né, perpendiculares entre si, eles são ali, tem um ângulo de 90 graus entre si,
e eles formam aí uma base que vai ser uma base tridimensional e vai permitir a gente criar coisas em 3 dimensões, tá? Então, normalmente, o eixo X é esse aqui que vai de um lado ao outro. O eixo Y, esse vem no sentido da profundidade, e o eixo Z, normalmente, é o que vem aqui no sentido da altura, beleza? E o cabeçote ele vai ter liberdade para se movimentar nessas 3 direções para estar fazendo ali o teu produto, tu programou a impressora para fazer. E para que isso aconteça, a gente tem que colocar aqui no cabeçote o filamento, tá? Que são esses carretéisinhos de plástico que a gente pode adquirir e colocar na nossa impressora. E aí o que acontece? Quando o plástico ele chega no bico extrusor, no bico injetor, acho que se eu não me engano é o bico extrusor, o nome técnico, ele vai ser aquecido a uma certa temperatura e quando a gente aquece o plástico ele acaba derretendo e acaba fluindo. Então essa fluência, esse fluxo do plástico para fora Como assim, cara? Em que ponto você não entendeu? Você quer que eu repita o processo? Ok, vamos lá. Deixa eu voltar aqui um slide, então. Aqui na nossa impressora, a gente vai ter uma peça que a gente chama de cabeçote de impressão, onde eu estou aqui com o mouse apontado, tá? Esse cabeçote de impressão ele vai ter liberdade para se movimentar em 3 dimensões. Daí vem o nome de impressora 3D. Essas dimensões ou direções vão ser aqui um eixo X, né? Aqui tem a representação do que seria o cabeçote. Ele vai poder se movimentar no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Tá? Então, vai dar essa liberdade de movimento ao cabeçote de impressão. Esse cabeçote vai ter uma peça que é o bico extrusor, por onde vai passar o filamento, tá? Que vai ser praticamente um fio de plástico que vai vir aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem um furinho. Então, a gente vai ter um mecanismo que puxa esse plástico, que vai para o bico extrusor, e esse bico ele vai ser aquecido, tá? Vai ter um mecanismo aqui de aquecimento desse bico a uma temperatura, que é uma temperatura bem controlada, e aí o plástico vai estar saindo desse bico de uma forma que ele vai estar quente o suficiente para estar derretido, digamos assim. O bico vai derreter o plástico e o plástico vai fluir para baixo e vai ser depositado ali na nossa base. E aí você vai fazendo esse fluxo constante de plástico. E aí, à medida que você for movimentando o teu cabeçote, você vai criando ali a forma da tua camada que tu quer. Tá? Para quem não entendeu muito bem, a gente vai ter vídeos, vai ter, representações de como isso funciona. E na quinta-feira, na verdade, na quinta-feira não, amanhã, já que quinta-feira é feriado nacional, a gente vai ter, excepcionalmente essa semana, nossa aula vai ser amanhã, ao invés de quinta. Mas no final a gente fala um pouco melhor sobre isso, tá? Eu vou ver com vocês se vocês têm essa disponibilidade de estar participando. Mas já deixo aqui de antemão esse spoiler, digamos assim. Então, na aula de amanhã, teoricamente, o Vitor vai trazer também, mostrando de perto, assim, um processo de impressão 3D e cada componente desse que eu falei. Beleza? Então, para quem não entendeu, não fiquem pensando que não vão ter oportunidade de entender, tá? Então, assim, só para demonstrar tudo isso que eu falei, trouxe aqui 2 vídeos bem curtinhos que mostram esse processo, tá? Aqui, como a gente pode ver, é um close no cabeçote. O bico tá aqui embaixo, né? E tá fazendo essa deposição de material, tá depositando material sobre a nossa base. Então, como vocês podem ver aí, pois bem, vocês podem ver que aí já surge uma característica da impressão 3D, é que em 30 segundos de vídeo a gente não conseguiu ver praticamente nenhuma mudança aparente ali na superfície. E essa é uma das características da impressão 3D, é que ela tende a ser um tanto quanto demorada, tá? Porque você vai pegar o teu objeto, dividir ele entre várias camadas e a impressão vai funcionar camada por camada até você ter o teu objeto completo, tá? Próximo vídeo agora em uma time-lapse.
um vídeo acelerado, ou seja, muito mais rápido do que normalmente é, que aí vai estar mostrando mais ou menos como é que vai estar funcionando essa camada por camada, essa deposição de material camada por camada. Tá? Deixa eu voltar aqui para o início. Pronto, então eu acho que deu para entender melhor, Tainá. Me confirma aí no chat se você conseguiu entender melhor depois dos vídeos, enfim, mais ou menos aí como é o princípio por trás. Beleza, massa. E também as outras pessoas, vocês conseguiram entender, pessoal? Conseguiram captar a ideia de como funciona a impressora 3D, o que é que ela faz, e o que é possível fazer com ela? Quem puder me dar essa confirmação, por favor. E aí, mais ninguém? Ok, então o Vitor vai interagindo aí com vocês no chat, beleza? Então vou estar prosseguindo aqui. Ok. Beleza, Vitor. Vamos prosseguir então. Como é que funciona esse processo no sentido, se vocês lembrarem, eu falei que o teu objeto 3D ele vai ser dividido em várias camadas, e a esse processo a gente vai dar o nome de fatiamento, porque a impressora ela vai imprimir camada por camada. Pelo menos essas que a gente mostrou. Do principal, né, o mais famoso processo de impressão 3D que a gente tem atualmente, o mais comum, é o que funciona através do fatiamento. Então, você pega por exemplo, essa garrafa aqui, ó. A gente vai pegar essa garrafa e vai ter um software que vai dividir essa garrafa em várias camadas. Então, cada pedacinho aqui da garrafa vai ser uma camada, e a soma de todas essas camadas vai ser o produto final. Tá? Então, a impressora 3D vai interpretar camada por camada dessa garrafa até que chegue até o topo dela, e aí a gente vai ter o produto completo. Ok? Vitor, você gostaria de falar um pouco sobre essa etapa do fatiamento? E aí, Vitor? O Vitor não tá escutando, então a gente pode prosseguir. Como eu falei, vai ter um software, o mais comum deles é o Ultimaker Cura, que vai pegar a tua peça, que você modelou em 3D, e você vai definir alguns parâmetros para essa peça, ou seja, o fatiamento pode ser com fatias mais grossas ou mais finas, né? Então, esse é um dos parâmetros. Outra coisa, quando você está imprimindo, se você quiser fazer algo maciço, além de demorar muito mais tempo, você vai gastar muito material, vai deixar mais pesado a tua peça. E muitas vezes você não precisa que seja algo maciço. Tá? Você pode ter algo que seja oco por dentro e que vai funcionar também perfeitamente dentro do que teu produto eles propõem a ser. Então, às vezes, você pode, sei lá, definir esses parâmetros também. Eu quero um preenchimento de só, sei lá, 30%, 20%. Então, o software também vai fazer esses cálculos e, a partir do software, você manda esses dados para a impressora, você importa esses dados para a impressora através de, sei lá, um cartão de memória, um pendrive, e chega na impressora, coloca esses dados, e aí ela vai começar a imprimir, vai interpretar camada por camada, vai saber qual é o material, qual é a temperatura que ela tem que trabalhar, enfim. Então, um processo, pelo menos nessa parte do fatiamento, pode dar um pouco de nó na mente, mas é importante trazer aqui para deixar vocês cientes de como são as etapas desse processo. Beleza? Então vamos lá. Vantagens e desvantagens do que a gente viu até agora, né, da impressão 3D. A primeira vantagem, como eu mencionei lá no início, com a impressora 3D, um equipamento simples, você pode criar praticamente qualquer coisa, qualquer objeto praticamente pode ser criado a partir de uma impressora 3D. Então isso é uma vantagem absurda, porque em outras máquinas, sei lá, uma máquina que só faz um tipo de corte, você vai ter uma limitação ali sobre o que você vai poder fazer naquela máquina. Na impressora 3D não, você pode fazer cantos, pode fazer arredondamentos, enfim.
praticamente qualquer coisa, qualquer forma você consegue fazer na impressora 3D. Outro ponto é o baixo custo da impressão 3D. Assim, em termos absolutos, pode até soar um pouco caro, por exemplo, uma impressora 3D básica hoje em dia ela gira em torno de R$ 2.000. Ela bem de um modelo de entrada mesmo. Então, assim, para qualquer pessoa, digamos assim, né, não é algo extremamente acessível, mas é muito mais acessível do que outros métodos. Por exemplo, você quer fazer um produto que precisa de um molde, para você fazer esse molde é um processo extremamente caro, por isso que normalmente é feito em indústrias, né, parte de produtos moldados. Tá? Já com a impressão 3D, não, você consegue ter uma versatilidade maior em relação a isso e acaba diminuindo o custo também, o custo por peça, se a gente for pensar assim, beleza? Outro ponto, pouco desperdício, porque o material vai ser, praticamente todo o material vai ser depositado exatamente onde ele tem que estar. Então você não vai ter, fazer um corte depois e jogar aquele material fora, não. Então, enfim, o desperdício que resultado da impressão 3D acaba sendo reduzido também. E agora duas desvantagens. Tá? A primeira delas é o tempo da impressão. Como eu mostrei no vídeo para vocês, pouco mais ali de 30 segundos de vídeo, não deu para ver quase nada aparente ali na peça que estava sendo impressa, porque o tempo para você fazer, dividir em várias camadas e ela imprimir camada por camada, acaba por reduzir, aumentar, no caso, o tempo de impressão. Tá? E os parâmetros que você seleciona também vão influenciar no tempo de impressão. Então essa é uma desvantagem. Se você quer algo extremamente rápido, a impressão 3D talvez não seja ali o melhor método. Mas, normalmente, essa restrição do tempo acaba sendo compensada pelas outras vantagens que ela tem. Né? E outra desvantagem é o uso de plásticos. Mas nessa desvantagem eu coloco um asteriscozinho, porque já existem materiais biodegradáveis que são utilizados na impressão 3D, existem plásticos que são biodegradáveis, e também alguns plásticos que são recicláveis. Então, o que sobra do filamento, você pode reciclar e aquilo virar de novo o filamento, enfim. Então, já existem soluções nesse sentido, mas ainda assim existem aí muito uso de plástico, plástico derivado de petróleo, enfim, de combustíveis fósseis, que acabam fazendo um tanto quanto mal para a natureza. Mas o futuro, né, a gente tem essa perspectiva do futuro, de que o uso de plásticos seja substituído por plásticos biodegradáveis ou então outros materiais também menos agressivos à natureza. Tá? Então, beleza, vantagens e desvantagens. Agora, mais ou menos ali a linha do tempo de um projeto em impressão 3D. Vamos supor que a gente quer imprimir uma prótese para pessoas amputadas. Tá? Então, dando um exemplo aqui da mão, a mão, ela tem uma função muito mais motora, no sentido de você poder pegar as coisas, enfim, né? Sei lá, você vai comer, você precisa pegar o garfo e trazer até a boca. Vai beber, você precisa pegar aqui o copo, a garrafa e, enfim, fazer determinados movimentos. Então a mão tem muito mais essa função motora do que uma função de força mesmo, de suporte, como seria, por exemplo, a perna. Então, por não precisar de uma resistência muito grande, a gente pode imprimir uma prótese para um braço amputado, uma mão amputada, através da impressão 3D. Tá? Então, trazendo aqui como inspiração para vocês, como seria a concepção de um projeto de uma prótese que seria impressa em 3D, beleza? Tudo começa a partir de um software de modelagem 3D. A gente vai falar um pouco sobre esses softwares, mas para que você tenha um modelo para imprimir na impressora, você tem que desenhar, digamos assim, em 3D o que tu quer imprimir. E tudo isso começa a partir de um software. Depois você vai fazer ali, né, a tua modelagem, fazer o fatiamento, definir o preenchimento, os parâmetros, levar isso para a impressora, e ela vai fazer a impressão das peças, você vai fazer a montagem, e aí isso vai chegar no usuário final, beleza? Então, mais ou menos assim, nessa linha do tempo, a gente chega na primeira etapa, que é a seguinte pergunta: como é que eu modelo, João, um objeto em 3D, a partir de um software, tá? Essa técnica chama-se CAD
que é uma sigla em inglês para Computer Aided Design, ou seja, design assistido por computador. Existem, sim, inúmeros softwares que fazem esse processo de CAD. Entre eles, o mais famoso, pelo menos na minha área, que é a mecânica, é o SolidWorks. Mas a gente tem também o Tinkercad, tem o OnShape, e coloca assim essa mãozinha apontando para o OnShape, porque ele é o, digamos assim, o mais acessível de todos. Você consegue acessar ele gratuitamente, só criar uma conta e você já tem acesso a ele. Ele é mais fácil de estar conseguindo mexer, então a gente vai trazer para vocês na aula de amanhã, dando aí já um spoiler, o Victor vai modelar junto com vocês em 3D um objeto, não vou dizer qual é, mas que vai representar um pouco desse processo, beleza? E aí, para finalizar, quero trazer aqui para vocês uma inspiração. A gente vai finalizar e logo depois a gente vai partir para um Kahoot, mas antes disso, eu vou trazer uma inspiração aqui. Vocês lembram do Jaime, da semana passada? Tem notícias do Jaime, tá? Tem excelentes notícias do Jaime. O negócio dele de picolé deu bastante certo, tá? Ele tá lucrando aí absurdamente. Dentro de pouco tempo, com os lucros aí do picolé dele, ele vai conseguir comprar, sei lá, uma XJ6, quem sabe, né? Então fica aí no ar esse mistério. E o Jaime, ele tem um primo, tá? O Jaime, ele tem um primo que se chama Jorge. E aí o Jorge viu que o Jaime tá fazendo sucesso, aprendeu aí com o Léo, tá? Desenvolveu o modelo de negócio dele, vai comprar a XJ6 dele, daqui a pouquíssimo tempo já vai estar aí o Jaime de XJ6 andando aí por Caculé. Então, o Jorge pegou essa inspiração e falou: cara, o pessoal da minha escola, o pessoal da minha sala, tá aqui o Jorge, ele pensou o seguinte: o pessoal da minha escola curte bastante esse negócio de séries e filmes, o pessoal compra bastante esses bonequinhos, né, das séries, dos filmes, e aí muita gente curte Star Wars, por exemplo. Para quem não sabe, esse aqui é um dos personagens do Star Wars, o Darth Vader. E o Jorge, ele pensou o seguinte: se eu começar a fazer, né, bonequinhos aí do Darth Vader e começar a vender na minha escola, o pessoal tem alguns aí que pagam 40, 50 reais, outros muito mais, um bonequinho de um filme, digamos assim. Então, acho que eu poderia investir nesse modelo de negócio, porque o Jorge, ele também quer ter a moto dele, né? Quer comprar, sei lá, uma XRE. Não entendo muito de moto, mas enfim. O Jorge, ele quer comprar ali a XRE dele, então ele vai começar a investir nesse ramo aí de vender action figures, né, bonequinhos, digamos assim, de, sei lá, Pokémon, de diversos filmes e séries na escola dele, e ele espera que o pessoal curta bastante e comece a comprar bastante na mão dele, tá? Como é que ele aplica o conhecimento da aula de hoje para fazer isso? Ele pode pegar, modelar um Darth Vader no CAD, né, como a gente viu, por meio de técnicas de CAD. Ele modela o Darth Vader dele em 3D, leva para alguém que trabalha com impressão 3D, paga ali uma quantia, a pessoa vai colocar na impressora e vai imprimir esse Darth Vader. Só que o processo de impressão 3D é demorado, e para ficar fazendo várias peças, vai ficar um pouco caro também. E ele, em muito tempo, né, ele quer vender algo que demore pouco tempo de estar sendo feito. Então, se ele for imprimir cada Darth Vader em 3D, vai ficar um processo um tanto contraprodutivo, então, contraproducente. Então, não vai ser legal. Então, ele vai imprimir um daqueles e vai fazer o seguinte: ele vai criar, a partir da impressão 3D do Darth Vader, ele vai criar um molde de silicone, sei lá, no material que ele achar melhor. Ele vai criar um molde ali bipartido, que pode ser dividido em duas partes, onde dentro desse molde, aí sim é o que ele vai estar usando como produto final dele, ele vai colocar algum material, pode ser, por exemplo, gesso, ou então resina. A resina está bem alta atualmente, que é um material que vai secar um pouco mais rápido. Então, o tempo que ele vai usar para criar cada Darth Vaderzinho vai ser bem menor do que ele for imprimir cada um. Então, ele imprimiu só um, criou a partir dessa impressão 3D um molde em silicone, e aí, a partir desse molde, ele vai lá, coloca gesso nesse molde,
coloca o gesso com corante, enfim, o gesso normalmente é branco, mas ele bota ali um corantezinho preto nesse gesso, para ficar aí na cor do personagem, tá? Na representação do personagem. E aí ele vai colocar esse gesso dentro do molde, vai esperar ali, sei lá, alguns minutinhos, normalmente gesso ele seca bem rápido, então o tempo não vai ser um problema. E aí ele vai ter vários Darth Vader, ao longo de um dia, ele vai conseguir fazer vários Darth Vader, e vai conseguir vender, por exemplo, um bonequinho desse aqui, você pagaria fácil, 20, 25 reais, no mínimo, tá? Para ter ali na sua estantezinha, na sua prateleirazinha. E aí ele vai começar a vender esses Darth Vaders na escola. E aí ele teve várias ideias. Ele vê que a galera curte Pokémon, né? Então, vai, sei lá, vai no cara que imprimiu em 3D, ele vai levar agora um Squirtle, sei lá, um Pikachu, e vai imprimir em 3D, vai fazer o molde e vai vender também Pokémonzinho pequenininho pra galera, sei lá. E aí, ele vai ter bastante sucesso aí também nessa empreitada dele, aplicando os conhecimentos da aula de hoje, tá? Então, é isso, só para trazer essa inspiração aí, fazendo esse paralelo com o que o Léo trouxe na última aula sobre o Jaime. Fica aí também para vocês a história do Jorge. E exatamente, Pokémon é verdade, Léo. Verdade, Léo. O pessoal não deve saber, na verdade, muito sobre Pokémon. Foi os exemplos que eu achei aqui. A Kelly falou que ele pode fazer também com biscuit. Pode sim, mas primeiro ponto, ele vai ter que modelar um por um, ou então contratar uma pessoa para modelar, e aí ele não vai ter uma padronização, porque cada um, o biscuit, a gente acaba não tendo muita fineza no traço do biscuit, então a gente vai fazendo cada um meio que de um jeito, e isso pode acabar não trazendo a padronização do produto dele, e fora que também modelar em biscuit acaba sendo mais demorado do que você pegar o gesso, injetar nesse molde, deixar ali uns minutinhos, esperar secar, tirou ali o molde, deixou ali paradinho para secar ainda mais, vem com mais gesso no molde, enfim, entendeu? Ao longo de um dia, através dessa técnica que eu mostrei para vocês, vocês vão conseguir fazer muito mais do que, por exemplo, sei lá, começar no início do dia o biscuit e ir fazendo um por um. Mas, acho que foi a Tainá que falou, Kelly, na verdade foi a Kelly, você pode fazer, ao invés da impressão 3D, você pode usar o biscuit como o modelo do molde. Entendeu? Você pega o biscuit, modela, espera secar bonitinho, e aí faz esse molde de silicone a partir desse biscuit. E aí você vai preenchendo esse silicone com resina ou com gesso, e vai ter, enfim, o que se propôs a fazer aí através dessa técnica. Mas, enfim, fica aí de inspiração.